Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Crítica Pedagógica. Esse mês de abril, tivemos um evento literário muito grandioso e importante aqui na nossa cidade, onde o projeto socioeducativo Vila Feliz atua, que foi a Bienal do Livro Bahia. E eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre a circulação de obras literárias nos nossos espaços escolares, sobretudo na educação infantil. Tem um tempo que estou atuando na educação como professor especialista de música, e além de pedagogo eu também tenho uma formação em música, e eu tenho percebido que nessas diversas escolas que eu venho atuando por conta das aulas de música que eu faço com as crianças na educação infantil, nos anos iniciais, que as literaturas, geralmente, óbvio que existem as exceções, mas em geral elas circulam muito, estão muito focadas nas obras clássicas, naquelas que pelo menos a gente pode, para identificar, rotular como clássicas. Obras tradicionais, clássicas, e que quando a gente chega em eventos como a Bienal do Livro, e nós tivemos o prazer de levar as nossas crianças aqui do projeto para essa edição da Bienal,
a gente vê que há uma diversidade muito grande de obras sendo publicadas por excelentes autores. E quando a gente circula nos espaços escolares, os clássicos, repito, que têm a sua importância, eles estão sempre ali. Mas esses livros, esses autores, essas novas publicações, que são expostas não só na Bienal do Livro, mas em diversos outros momentos, elas não se encontram nas escolas. Há um delay muito grande entre os lançamentos das novas publicações e a chegada desses livros nas escolas. É claro que isso depende de programas governamentais, como o PNBE, como o PNLD, depende também dos editais, de um processo burocrático, a escolha dos livros por nós, professores, que estamos nas unidades escolares, mas eu fazendo uma análise pelo meu trânsito em diversas unidades escolares públicas, eu vejo que há um delay muito grande, uma demora muito grande, ou até mesmo uma inexistência daquilo que a gente vê nos lançamentos, nas bienais, e aquilo que a gente encontra nas escolas públicas. Por exemplo, essa foi a minha 4ª Bienal do Livro. Como a Bienal é feita a cada 2 anos, então coloque aí já 8 anos. E os livros que eu vejo sendo publicados nesses 8 anos não chegam nessas escolas. Ou então demoram muito para chegar. Um ou outro título a gente consegue identificar. E como a escola pública, e eu tenho falado isso aqui já algumas vezes, é uma escola onde majoritariamente atende a população negra, é super importante que os lançamentos, sobretudo dos autores negros, cheguem às escolas com uma certa urgência, tá? Por mais que eu entenda que esse percurso precisa percorrer um trâmite burocrático por conta das políticas, por conta da política do Programa Nacional de Biblioteca na Escola, PNBE, e o Programa Nacional do Livro Didático. A gente entende que tem os trâmites necessários, mas o que está por detrás de um delay tão grande entre esses lançamentos que a gente vê nas bienais e a chegada, o uso desses materiais nas nossas escolas? Será que a Bienal do Livro não pode ser uma porta que se abre para que esses lançamentos cheguem nas escolas, até mesmo instituída por esses programas que eu citei? Por que a gente não tem uma conexão entre um evento literário tão grandioso que é a Bienal e a chegada desses livros na escola? É claro que existem iniciativas de escolas que levam suas crianças para esses eventos, projetos como a gente aqui do Vila Feliz, mas eu falo institucionalmente, por que há um delay, uma demora tão grande em lançamentos? Autores como Helena Nascimento, Marcos Cagé, Cássia Vale, Lívia Natália, Jovina Souza, Ana Fátima, Carla Cotirene, Josevaldo Santiago, Galila das Mercês, Negáfia, Gilmara Belmont, Márcia Mendes, Regina Luz, diversos autores e autoras que publicam constantemente livros e que nessas bienais a gente vê esses lançamentos e que trazem as referências da nossa ancestralidade africana, da nossa ancestralidade indígena muito forte. Esses livros precisariam estar mais rapidamente inseridos na escola, seja através desses programas, ou seja, através de outras formas, como através de nós professores, ou de repente alguma aquisição de PDDE, eu já não sei os detalhes, mas que eles precisariam de uma inserção mais rápida, e essas bienais, por exemplo, são portas, janelas excelentes que se abrem com livros polissêmicos que trazem uma potência identitária tão grande no que diz respeito à literatura negra, literatura infantil negra, que é produzida no Brasil afora, sobretudo
aqui em Salvador? Por que esses livros não têm uma entrada mais rápida, mais imediata nas escolas? Pode até parecer que esse discurso é inocente, porque não é bem assim pegar o livro que está ali, que está sendo lançado, e colocar na escola, porque isso envolve, de fato, todo um lobby, todo um processo burocrático que precisa ser atendido. Mas, se lembra que eu falei no início? Esses 15 anos que eu tenho transitado na escola pública, eu tenho visto frequentemente, em várias unidades, em municípios diferentes aqui do estado, uma recorrência desses livros que a gente classifica como os clássicos, como os cânones, que, repito, precisam estar. Mas, diante de um público majoritariamente afrodescendente, talvez seja mais necessário que as novas publicações dos autores negros, os livros de literatura, com foco nas afro-referências, causem um impacto identitário, um impacto subjetivo muito maior nas nossas crianças. Afinal de contas, ler não significa apenas ler palavras, ler livros. Leitura envolve diversas outras modalidades. Envolve as imagens, envolve partitura, no caso da música, envolve a leitura do que não foi dito, envolve a leitura de comportamento, envolve leitura de contexto, envolve leitura do cotidiano. E as publicações que eu tenho visto nesses lançamentos, como esse que tivemos agora aqui na Bienal, são livros que estão bastante conectados a esse conjunto de elementos que compõem a leitura do indivíduo. Então, para além dos trâmites burocráticos que talvez precisem serem cumpridos através dos seus programas, nós, enquanto professores, precisamos também ficar atentos e atentas para fazer com que esse delay diminua. A gente que tanto frequenta esses espaços literários, esses eventos literários, essas novas publicações, sobretudo no que diz respeito a esses autores que eu citei, podem, através da gente, chegar mais rapidamente à nossa sala de aula junto aos nossos estudantes. É óbvio que também há uma discussão aí se nós, professores, temos que arcar com isso ou não, mas diante desse, talvez, interesse em que essa demora entre as publicações que são lançadas mensalmente e aqueles livros que chegam na escola através dos programas oficiais, possa ser que haja um interesse oculto nesse distanciamento e essa não inserção majoritariamente desses lançamentos que estão muito mais conectados a perspectivas das relações étnico-raciais, por exemplo, do que antes, do que os livros que chegavam nas escolas há 10, 15 anos atrás, que são o que majoritariamente eu vejo nos espaços escolares.